Gálatas capítulo 5 versículos 16 a 18. Digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Porém, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Alguns cristãos gostam de atribuir tudo o que homens e mulheres fazem aos demônios. Sabemos que muitas ações dos homens são influenciadas por demônios, mas algumas coisas não exigem demônios. Elas não são manifestações de demônios. A Bíblia nos diz claramente que não é necessário um demônio para cometer adultério. Isso está na natureza da carne. A Bíblia também nos diz que não é necessário espíritos malignos para cometer fornicação. E isso está no âmago da natureza humana. A Bíblia descreve de maneira explícita as obras da carne no capítulo 5 de Gálatas, versículos 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vivemos em uma cultura saturada de sensualidade e livre-arbítrio, onde é incentivado fazer o que parece bom, o que te faz bem e feliz. No entanto, é importante notar que o que é considerado bom pela sociedade nem sempre é aceitável aos olhos do Senhor. Gálatas 5 nos alerta sobre ceder aos desejos da carne e buscar apenas os aspectos que nos fazem sentir bem em nosso corpo. Há um conflito intrínseco entre a carne e o espírito. Mesmo que o nosso espírito tenha renascido, ele coexiste em um corpo de carne. Ser nascido de novo não nos isenta da tentação da carne. A luta é constante. Existe uma guerra interior entre a carne, que anseia por coisas terrenas, e o espírito, que busca agradar a Deus e deseja as coisas divinas. Seu espírito deseja comunhão com o Senhor. Este é um espírito nascido de novo. No entanto, ao mesmo tempo, seu corpo ainda carrega suas obras, conforme declaradas em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Há uma guerra acontecendo dentro de você, uma batalha entre o espírito e a carne. É por isso que vemos na Bíblia que somos instruídos a afastar o velho homem e vestir o novo. A Bíblia também nos orienta a seguir o espírito, reconhecendo a batalha que ocorre dentro de cada um. Gálatas capítulo 5, versículos 16 ao 18, nos ensina a andar no espírito, para não satisfazer os desejos da carne. A carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito deseja o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, para que não façamos o que desejamos. Paulo descreve um conflito que ocorre no coração e na mente de cada cristão. Nossa carne deseja algo diferente do que o espírito busca. Isso ocorre devido ao novo nascimento espiritual, o qual dá à luz um novo homem. Uma pessoa carnal não enfrenta esse conflito, pois vive de acordo com as paixões carnais. A chave está em andar no espírito. É importante notar que isso nem sempre é fácil. Muitas vezes é uma batalha. Há uma luta ocorrendo dentro de cada cristão, uma batalha entre a carne e o espírito. Esses dois são contrários um ao outro, não vivem em harmonia, são opostos completos. Quando Davi cometeu adultério com Batseba, ele não estava possuído por um demônio. Ele estava simplesmente agindo de acordo com sua natureza carnal. Nossa carne natural anseia por sexo, e isso é completamente normal. Algumas pessoas tentam demonizar o sexo e transformá-lo em algo maligno, mas na verdade o sexo não é inerentemente mau ou ruim. É uma maravilhosa união que Deus criou para que um homem e uma mulher se envolvam juntos, mas dentro do contexto de um casamento sagrado. No entanto, nossa natureza pecaminosa tende a buscar o sexo fora das restrições do casamento, e nossa cultura muitas vezes nos encoraja a fazer sexo fora dessas restrições. Portanto, o desejo sexual é algo normal em nossos corpos, mas o problema surge quando ultrapassamos os parâmetros claramente estabelecidos por Deus. Os parâmetros de Deus são simples: um homem e uma mulher casados em um santo matrimônio. A razão pela qual Deus estabeleceu esses parâmetros rígidos para o sexo é devido às consequências, tanto físicas quanto espirituais, que estão envolvidas. Isso é claramente explicado em 1 aos Coríntios 6, 15 ao 17. Você não sabe que os seus corpos são membros de Cristo? Devo então levar os membros de Cristo e uni-los a uma prostituta? Nunca.
Você não sabe que aquele que se une a uma prostituta se torna um com ela em corpo? Pois está escrito que os dois se tornarão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Ao se unir a outra pessoa em fornicação, você está declarando no mundo espiritual que vocês são literalmente uma só pessoa. Isso vai além da conexão física e ultrapassa qualquer outro relacionamento platônico. Vocês se tornaram um em todos os sentidos. Muitas vezes, as pessoas se encontram em relacionamentos insalubres e desejam terminá-los, mas não conseguem. Existe uma ligação entre eles que transcende o físico e até mesmo o mundo visível. Quando alguém se une a uma prostituta, eles estão, espiritualmente falando, casados no mundo invisível. Em outras palavras, essa união transcende a natureza e até mesmo o mundo terreno. Quando dois se unem dessa forma, eles se tornam um, como está escrito, serão uma só carne. Isso significa que no mundo invisível, essas duas pessoas estão espiritualmente casadas. Existe um tipo de relacionamento conhecido como amigos com benefícios. Nesse tipo de relação, duas pessoas têm intimidade física, mas não estão comprometidas uma com a outra de forma romântica. As pessoas envolvidas em um relacionamento de amigos com benefícios dormem juntas, mas o relacionamento não é romântico, exclusivo e não envolve compromissos emocionais. É interessante observar que, frequentemente, em relacionamentos desse tipo, pelo menos uma das partes acaba desenvolvendo sentimentos pela outra pessoa. Isso ocorre porque a fornicação cria uma conexão espiritual entre as pessoas. É por isso que as separações podem ser tão difíceis. Quando um relacionamento termina, pode-se sentir que algo foi tirado de você, como se uma parte de você estivesse com a outra pessoa. Há casos em que pessoas casadas continuam a pensar em seus ex-parceiros de mais de uma década atrás. Isso ilustra como as conexões formadas através da fornicação podem perdurar por muito tempo, mesmo quando uma pessoa já está em um relacionamento atual. É um lembrete de que as ligações emocionais e espirituais podem ser poderosas e duradouras. Você acredita que isso acontece porque as pessoas se tornam uma só carne umas com as outras. Às vezes você ouve a frase "o tempo cura tudo", mas na realidade, o tempo não corrige as coisas do espírito. É por isso que mesmo após 3, 4 ou 5 anos, algumas pessoas ainda lutam com as consequências de um relacionamento rompido. Deus criou o sexo, e Ele o fez por amor. Ele ama você e é por isso que Ele estabeleceu parâmetros específicos para que duas pessoas compartilhem intimidade. Deus se importa profundamente, e sua lei está lá para o seu próprio bem. Deus compreende as consequências de viver uma vida promíscua, e repetidamente em sua palavra, nos adverte contra esse estilo de vida. Portanto, não há nada de errado em desejar sexo. No entanto, deve ser buscado dentro dos limites estabelecidos por Deus. Isso é o que Gálatas capítulo 5 versículos 16 a 18 nos ensina. Então eu digo, ande pelo Espírito e você não satisfará os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, para que você não faça o que deseja. No entanto, se você é guiado pelo Espírito, você não está sob a lei. Sexo é somente no casamento entre um homem e uma mulher. Se gostou desse vídeo, compartilhe ele com amigos e familiares. Vou deixar um vídeo para você assistir depois desse e te vejo lá. Que Deus nos abençoe.